Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos com a pergunta número 186 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá? Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito, ou então corpo espiritual? Sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, aqui, pessoal, Kardec chega ao objetivo que ele queria em perguntando todas essas interrogações, aos espíritos, porque ele queria um esclarecimento mais forte e firme em relação ao corpo espiritual e a sua evolução. Aqui, os espíritos vêm nos informar que realmente o nosso corpo físico, ele tem também um corpo espiritual e esse corpo também muda, também evolui, ele vai ficando cada vez mais rarefeito. Então, pressupõe-se que os corpos físicos também, em diferentes mundos, podem ser mais ou menos grosseiros do que nós conhecemos aqui na Terra. Se nós remontarmos ao passado, à época primitiva, o corpo humano era muito grotesco. E cada vez anterior, mais grotesco ainda. E com isso, a gente nota que também o corpo humano vai ficando cada vez mais refinado, cada vez mais delicado. Quanto mais passa o tempo, o corpo também vai mudando, vai evoluindo. Mas eu acredito, e eu acho que a pessoa estudiosa, a pessoa que tem um pouquinho de inteligência, vai pensar também que cada mundo produz o próprio corpo físico ali daquele mundo de acordo com a essência material daquele mundo. Pode ser que a nossa constituição, se fôssemos nesse outro mundo mais evoluído, mais etéreo, seria um corpo mais leve, talvez bem menos denso do que esse que nós temos. E, consequentemente, o perispírito também, devido à sua constituição nesse mundo, ela ser bem material, Embora que os espíritos dizem que é algo semimaterial, mas para eles, o nosso corpo espiritual ainda é bem grotesco, eu digo, para os espíritos evoluídos. Então, quando chegar o momento, nós vamos passando por mudanças também. E à medida que o tempo for somando, na nossa existência, nós vamos criando condições para termos um corpo espiritual mais leve. Segundo os espíritos, a gente vai, então, de mundo em mundo, nos transformando, nos melhorando espiritualmente em relação ao nosso corpo perispiritual, assim como em relação ao nosso corpo físico. Então, só para dar entendimento e encerrar a nossa pergunta de hoje, pessoal, o nosso corpo físico, ele é passageiro. Então, como no passado, na pergunta passada até a gente citou a questão das etnias, as pessoas não são brancas, não são negras, outras são amarelas, outras misturam essas nuances de cores, de aparência, mas isso tudo é passageiro. Porque o que interessa é que esse corpo possa servir de instrumento para que o espírito possa aprender, possa crescer. E um dia, quem sabe, a gente não terá mais necessidade deste corpo físico. E segundo isso, os espíritos falam mesmo, que vai dia virar em que nós não nos vestiremos mais. Precisamos mais vestir essa roupa de carne. E teremos um perispírito. E esse perispírito também vai evoluir. Vai ficar cada vez mais fino, mais perfeito, mais condizente com a condição etérea e espiritual dos mundos evoluídos. E continua, então, no mesmo tema, a pergunta número 186A. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro,
não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite, as primeiras claridades do alvorecer. E aí a gente conclui, né, assim como uma clareza, né, que os espíritos nos trazem, as ideias que nós trouxemos agora, que é tão imenso, tão grande o universo, que há graduações tão infinitas de mundos a mundos, que não há uma linha divisória que identifique uma mudança brusca. Se a gente observar a própria natureza do nosso planeta, quanto aos seres vivos que existem aqui, as plantas, por exemplo, vão chegando a determinada graduação de evolução que algumas delas já têm sensibilidade. Existem plantas que, se a gente encostar a mão nas suas folhas, elas se fecham. Então aí a gente vai ver, né, que ela já está desenvolvendo um sistema de movimento em relação ao exterior. E dentro, no mar, no oceano, existem seres que se assemelham a plantas e a animais. E a gente vai sempre estar vendo aí, né, observando as diferenças de um ser para outro, que às vezes eles se parecem muito a uma graduação, né, que a gente nem percebe, às vezes, de uma espécie para outra. Então, assim também os mundos, de um para o outro, eles também se assemelham, embora que há, acredito, diversos tipos de situação para a vida acontecer, já que cada mundo vai oferecer determinados elementos e a vida terá que conseguir aproveitar aqueles elementos para poder aparecer, para poder ser ali, se desenvolver, né? Quando eu digo a vida, eu estou falando que a vida não vem sozinha. Deus, com seus trabalhadores, se a gente pode usar essa linguagem, eles vêm, né, como engenheiros siderais e verificam que produção de elementos existe naquele planeta e que tipo de vida se adequará ali. Porque se a gente fosse colocar no sistema rígido de que a vida só se dá da forma que nós conhecemos, nós estaríamos engessando a capacidade divina de criação. A vida não se dá somente da forma que nós conhecemos. A vida se dá de outras formas, em outras dimensões, em outras expressões também. E mesmo na questão física, os espíritos nos inspiram e nos ajudam, nos informando também a respeito disso. Então é isso, pessoal. E a gente ressalva aí aquele que pensa diferente, que tem outras maneiras de interpretar o ensinamento dos espíritos, e também aqueles que não são espíritas e que pensam, às vezes, de forma diferente. É isso, um abraço a todos, que Deus nos fortaleça sempre. Obrigado.